gostaria de chamar aqui à frente para fazer uma oração. Irmão Davi, pode ser? Ontem você escapou, mas hoje não. Vamos nos ajoelhar para falar com Deus? Santo amado Deus, Criador dos céus e da terra, amado Pai, obrigado por mais um momento em que nós estamos em Sua casa para poder Te louvar e Te adorar. Amém. Senhor Deus, temos aqui corações, Senhor Deus, cheios de pedidos, cheios de agradecimentos e louvores a Ti, Senhor Deus. Peço que o Santo Espírito sonda os nossos corações e nossas mentes, Senhor Deus, e que esses pedidos, Pai, peço que Sua vontade sejam realizadas sobre eles. Sabemos que este mundo é mau, mas pedimos que o Senhor guie a cada passo, a cada momento que nós damos nesse mundo. Amém. Senhor Deus, agora peço que o Senhor fale conosco através da mensagem que será passada. Pedimos que o Santo Espírito e os seus anjos estejam ao nosso redor, para que nada nos impeça de entender a sua mensagem. Esses são os meus pedidos, Senhor Deus, meus agradecimentos e meu louvor a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Existe farol nas tormentas desta vida. Para mim é como o sol, sua luz com segurança mostra o rumo para o lar. Não preciso ter temor, me confia. Este farol é meu Cristo, foi Ele quem livrou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou. Se não fosse a luz brilhando, para que eu pudesse ver onde estaria agora este pobre ser. Muitos zombam e perguntam para que farol ali, mas sem ele o que faria, sem saber o caminho aqui. Então me lembro aquela noite, quando quase a naufragar, justo a tempo eu vi seu brilho e pude me salvar. Este farol é meu Cristo, foi Ele quem livrou o meu barco dos rochedos, a salvo me guiou. Se
O Edson quer falar também com você. Chama os outros anciãos. Outros anciãos, está aqui. Humberto, Ana Dalva. O Geraldo não está. A gente. Uma lembrancinha? No valor de quanto esse cheque? Você vai fazer um pix para mim, né? Não, fica daqui. Imagina, vamos dar de vocês. Faça as honras. Pequena lembrança aqui da nossa igreja. Os seus momentos aqui conosco foi muito bom, foi uma mensagem maravilhosa. E é simplesmente uma pequena lembrança aqui da igreja do Jardim Prudência. Espero que goste, né? Com certeza. E muito obrigada. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela recepção da liderança e da igreja local. E agradeço a Deus, né, por tudo que Ele tem proporcionado em nossas vidas. E que eu possa realmente ser digno de estar assumindo esse santo lugar. Porque realmente é muita responsabilidade. Você pregar as coisas no mundo pela qual nós vivemos e você realmente muitas vezes não está ali à altura daquilo que realmente a mensagem pede, né? Mas eu espero que eu realmente possa ter sido usado por Deus e ter suprido a necessidade da casa local. Muito obrigado a todos. A Bíblia fala que no início assim, da nossa vida cristã nós devemos ser alimentados assim, pelo leite, né, espiritual, né, tal. Eu fico feliz porque nesses domingos a gente aumentou assim, o alimento, né? A gente se alimentou assim, de uma feijoada, né? Uma buchada, né? Vegetariana, né? Graças a Deus a gente aprendeu muito nesses domingos aqui com o irmão aqui. Que Deus abençoe muito a sua vida. A todos um privilégio aqui. Eu sei que vocês vão lá. Muito obrigado mesmo, de coração. Um beijo a todos vocês. Se eu não gostar? Se não gostar, vai ser. Ah, se não gostar? É para mostrar. Morram de inveja. Já deu para notar que eu gosto de azul, né? Já deu, né? Tá, né? Quem sabe numa próxima oportunidade, se eu estiver aqui nesse santo bom lugar, irei com ela, virei com ela no corpo. Deus abençoe a todos vocês, queridos. Vocês são muito amáveis. Que eu possa corresponder a esse carinho de vocês por mim. Como eu havia dito, eu quero agradecer a Deus na pessoa do irmão Edson pelo convite que foi realizado de estar aqui nesses domingos. Grande responsabilidade é você ter que substituir alguém. E eu simplesmente estive aqui nesses domingos, desde o primeiro domingo de junho, para substituir a pessoa do pastor Ismael Forte. Não é brincadeira. Você no mínimo tem que fazer igual, nunca inferior. Mas o Senhor Deus, Ele sabe os nossos limites e até onde Ele também pode estar nos capacitando para isso. O tema que foi pedido para que eu abordasse hoje é o assunto sobre saúde. Mas eu senti no meu coração, falei com Deus em casa e até agora há pouco conversei com o Edson, eu não vou abordar esse assunto. Tenho alguns dias de igreja, gosto de ler, tenho o hábito de ler, quem me conhece sabe disso. Minha Bíblia toda riscada, toda marcada de caneta, livro da mãe White, já li uns 30 dela de capa a capa, tudo riscado, tudo marcado. Inclusive já tive a oportunidade de ler Ciência do Bom Viver, Concílios sobre Regime Alimentar e Temperança. Eu tenho esses 3 livros em casa. Só que eu ainda não cheguei na altura de poder realmente seguir totalmente à risca aqueles conselhos que quero nos dar. Então eu não quero ser um hipócrita. Eu não quero pregar uma coisa e estar vivendo outra. Não adianta eu vir aqui na frente falar de amor e não amar. Não adianta eu vir aqui à frente falar sobre perdão e não perdoar. Eu não como já determinados tipos de alimento, como também não tomo determinados tipos de bebida. Mas eu ainda tenho algum ganchinho, como quero crer que talvez alguém ainda nessa noite tenha. Então, eu resolvi e senti no meu coração que Deus tocou para falar sobre graça. O homem sendo salvo pela graça de Deus. Porque esse quesito da
alimentação, a irmã White inclusive diz que ninguém deve ser consciência para ninguém. Eu até conversei com a minha esposa nessa semana em casa, esse assunto veio à baila, e é triste dizer, mas às vezes tem pessoa que já conseguiu chegar nesse nível de ser um vegetariano, e você sente uma certa presunção. Eu já notei isso em alguns queridos. Infelizmente, é triste dizer, mas é fato. Se sente superior, parece que está acima do bem e do mal. Sabe? Eu não como mais isso, não bebo mais aquilo, começa a olhar você do alto. Então, se você já chegou nesse estágio, não acuse seu irmão, ore por ele, ajude-o, né? Porque ele ainda tem essa batalha. Então, nós precisamos ter realmente esse equilíbrio. Por exemplo, quem aqui, quando o dia amanhece, assim que você lava seu rosto, escova seus dentes, faz sua higiene, quem é que gosta de tomar uma boa xícara de café? 2 pessoas levantaram a mão. É gostoso um cafezinho de manhã, né? Um café pilão, um pelé, sei lá, não importa, é. De repente é aquilo. Tem muitas pessoas que abominam o café. Se alguém souber que você ainda toma café, é capaz que o seu nome vai para a comissão. O que é contido no café que não faz bem para a saúde? Quantos aqui gostam de tomar um leite com Toddy ou um leite com Nescau? Quantos aqui gostam de um brigadeiro, de um bombom, de um bolo de chocolate? Que substância contém no cacau que contém no café? Cafeína. Quer dizer, eu não tomo café, mas como chocolate. E alguns remédios também tem. Sim, alimentos também tem. Então quer dizer, eu não tomo cachaça, mas bebo cerveja. Gente, então, sabe, a gente precisa realmente ter muito cuidado. Nossa, irmão, você toma café, não pode, café faz mal, chocolate também faz mal. Está vendo aí como que é as coisas? Como que o bom senso deve prevalecer? Eu sou chocolatra, né? Então, de repente você tem uma trave no olho e está querendo tirar o cisquinho do olho do teu irmão. Então é por isso que eu não falo sobre saúde. A última vez que eu tive a oportunidade de participar de uma semana de oração de saúde, não pregando, mas ouvindo, foi em 1999 na igreja de Cidade Ademar. Nosso pastor lá na época era o pastor Eufrásio Souza Pereira. Foi uma semana inteira de saúde. Pessoas da área do Hospital Adventista vieram cada noite, um irmão, uma irmã, pregando sobre saúde. Nunca mais ouvi de 99 para cá uma semana de oração de saúde na igreja adventista. O que você vê é 1 minuto de saúde. Só. Sim. Você está me entendendo? Então, é assim. E é um assunto que muitos também na igreja, por incrível que pareça, não gostam de ouvir. E lá vem o fanático. Ah, lá vem. Então você fica realmente entre a cruz e a espada, sabe? São assuntos muito. É um assunto muito delicado. É necessário ser falado. Se você for rasgar a boca aqui, como a irmã White rasga, tem gente aí que vai começar a levantar e ir embora. Ela fala que até ministro que deixa de tocar nesse assunto e também não vive, ele não é digno de ser ministro da igreja de Deus. Isso é sério. É a irmã White que fala isso, não sou eu que estou falando. Mas tem pessoas que só querem ler e ouvir aquilo que eles querem ouvir, né? De repente aí quando você vai em certos assuntos mais polêmicos, entre aspas, tem pessoas que ficam quietas, elas não gostam não gostam. E o que o Senhor Deus pediu para que eu falasse hoje vai ser sobre salvação. Eu fiquei tão emocionado que esqueci minha espada. No livro de Jó, ele faz uma pergunta. Ali em Jó, no capítulo 25. Vamos lá, por gentileza. Antigo Testamento, Jó antes de Salmo. Jó, capítulo 25. Uma pergunta foi feita ali por um dos chamados amigos de Jó, né? O nome dele é Bildad. Jó capítulo 25, versículo de número 4, assim diz o Senhor: como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? A preocupação desse rapaz, desse homem, desse irmão, desse personagem bíblico. Querer ser realmente uma pessoa pura, justa diante de Deus.
Você tem sentido isso também no seu coração? A lição da escola sabatina de domingo fala isso, né? A gente pede a Deus, ora, e parece que quanto mais pede, mais ora, mais coisa errada a gente faz. Por que será? O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 7, né? Miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero, é isso que eu faço. Então essa natureza humana vai estar sempre se levantando. Independente dos dias, meses e anos que você tem de igreja, você pode ser um membro que só vem à igreja só para ouvir, ou você pode ser um dos líderes. Todos nós temos esse conflito dentro de nós. Ora somos assaltados por pensamentos, sentimentos, desejos, ação, palavra, né? E aí é complicado. Mas cabe a nós também nos policiarmos desse quesito. E a pergunta feita por Bilbao e alguns amigos do Patriarca J traduz essa inquietação humana. Como que um homem, como que um ser humano pode realmente ser justo? Um homem que nasce de mulher. Uma certa feita um rapaz foi fazer um serviço de elétrica para mim em casa e nós chamamos ele pelo apelido carinhoso de Jô. Aí depois que ela acabou, nós fomos ali fazer um lanche à tarde. Ele disse para mim que estava muito alegre. Ele gentilmente me chama de seu Rubens. Ele não é da igreja, não tem vínculo algum com a igreja adventista, mas é uma boa pessoa. Boas pessoas não tem só dentro da igreja adventista, tem lá fora também, viu? E ele falou, seu Rubens, eu estou contente. Lá em casa agora tem um anjinho. Chegou em casa, mais um. Eu falei, que bom. Eu falei, Jô, você que é um homem que procura defender aquilo que é seu no quesito família e esposa, na realidade, como que você se sente? Você, quando olha para você mesmo, você é o quê? Eu sou uma pessoa falha, sou Rubens, uma pessoa pecadora. E a sua esposa? Por mais que ela procure ser uma boa esposa e mãe, na realidade ela é o quê? Ela está no mesmo nível que eu estou. Aí eu falei, Jô, como que você pode ser um homem pecador e sua esposa uma mulher pecadora, vocês dois gerarem um anjinho que está lá em casa? Você não tem um anjinho lá em casa, lá no berço, deitado. Você tem alguém que é pecador. Eu até perguntei para ele assim, pode um casal de sabiá gerar bem-te-vi? Não, né? Davi falou isso, em pecado fui concebido pela minha mãe. Já no momento da concepção, do ato ali, da relação sexual, homem e mulher, naquele momento, já é um pecador que está indo ali para o útero, para ser gerado. Está no sangue, não adianta. É complicado. E as pessoas muitas vezes agora querem fazer muitas coisas para ajudar a Deus na sua salvação. Toda vez que nós queremos ajudar a Deus, nós estragamos tudo. Abraão quis ajudar a Deus, não quis? Estragou tudo. Sai da tua parentela. Era para sair, não era para levar o bendito sobrinho Ló. Por mais que ame o sobrinho, deixa o sobrinho lá. É você que eu estou chamando. Lá no fim deu um bochicho danado. Discussão, não entre tio e sobrinho, mas entre as pessoas que para eles trabalhavam. Teve aquele racha ali naquele momento. Eu vou te dar um filho. Bom, enquanto o senhor não dá, deixa eu ajeitando um aqui com Agar. Toda vez que nós queremos dar uma mão para Deus, nós estragamos tudo. Tem gente que acha que vai ser salvo porque guarda sábado. Tem gente que acha que vai ser salvo porque é dizimista, ofertante, pactuante. Tem gente que acha que vai ser salvo porque é vegetariano. Não está escrito isso na Bíblia. Você tem noção de quantas pessoas, na realidade, na reta final da história da humanidade, vão se levantar no seio da igreja, como o irmão White diz que serão os piores perseguidores dos irmãos que estão dentro da igreja e que são dizimistas, guardador de sábado e vegetariano? Muitos. Muitos que hoje posam aí como se estivesse acima do bem e do mal, que hoje até mesmo te abraça, te beija, enfim. Poderá ser um grande perseguidor seu amanhã. Então é por isso que eu não dou endereço da minha casa para ninguém. Eu moro na rua do Colégio Adventista de Cidademar, lá no 745. É só chegar lá e bater que as portas estão abertas. Mas não vai lá como meu perseguidor não, viu? Vai lá como meu irmão, vai lá como minha irmã. A realidade é que, sendo pecador, o ser humano não pode se tornar justo por si mesmo, nem obedecer os justos requisitos que Deus pede. A borboleta nasce borboleta? Não. Uma lagarta, feinha, né?
come aquelas folhagens lá, mas no momento ela ali fica dentro do casulo. O Senhor Deus, pela sua santa e infinita graça, misericórdia e poder, Ele transforma aquela lagarta numa borboleta. E Ele também quer transformar a mim e a ti, todos os dias. É por isso que a irmã White nos aconselha todos os dias, no livro chamado Caminho a Cristo. Nós pedimos todos os dias o batismo com o Espírito Santo. Temos que pedir. Não sair de casa sem fazer uma oração e pedindo a Deus que um anjo do Senhor esteja ao nosso lado. Precisamos. E com tudo isso ainda nós temos um temperamento muito difícil às vezes. É o que Paulo falou: o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero ver se eu faço. São dificuldades, né? E Deus quer nos transformar, assim como Ele transforma a lagarta em borboleta, quer transformar pessoas mentirosas em verdadeiras, pessoas errantes em pessoas que acertem o alvo, enfim, né? E que continuem trilhando o caminho, marchando aí a passos firmes e seguros com uma Canaã celestial. Em outras palavras, não pode salvar a si por seus próprios méritos. O homem então estaria irremediavelmente perdido. Não, graças a Deus que não, porque existe uma esperança. E Jesus Cristo provou o caminho desse escape, e nós encontramos essa saída na Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, por gentileza, capítulo de número meia dúzia. Nós vamos ver 2 capítulos lá. O primeiro é o 6 e depois é o 15. Gênesis capítulo 6 e o versículo de número 8. Gênesis capítulo meia dúzia, verso 8, assim diz o Senhor: porém Noé achou graça diante do Senhor. No mundo que já estava infectado, purulento, cheio de feridas, se assim podemos dizer, do pecado, havia alguém ali que ainda diante de Deus achou graça diante dos seus olhos. Noé era um homem pecador, mas era um camarada que sempre procurava acertar o alvo, mais acertar do que errar. E Noé achou graça. Será que eu e você também hoje estamos sendo olhados por Deus e Ele está realmente também nos encontrando com os olhos da graça, assim como Ele olhou para Noé? Veja o que diz Gênesis capítulo 15, por gentileza. Gênesis capítulo 15 e o verso de número 20, verso 6. Gênesis 15, verso de número 6, falando de Abrão, não Abraão, Abrão. 15:6, assim diz o Senhor: e creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Crê. Tiago, irmão do Senhor, no livro que está registrado na Bíblia, ele faz uma pergunta e ele mesmo responde: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e tremem. Quem crê é crente, acredita. Concorda comigo? A Bíblia diz que os demônios creem. Os demônios estão salvos? Mas eles creem. Será que a minha fé é uma fé solidificada na rocha, ou será que a minha fé é uma fé de demônio? E a sua? É fé mesmo? Às vezes nós cantamos hinos, e às vezes cantamos e nem meditamos no que estamos cantando. Pode cair o mundo, estou em paz. Aí quando o mundo começa a cair, a gente cai junto. Não é assim? Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar. Você tem contato? Você tem falado? A todo semelhante meu contarei que Deus é amor. Você tem contato? Lá onde você mora, lá onde você trabalha, lá onde você estuda? Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Quer mesmo? O que você tem feito por Deus? Quantas almas você tem conduzido aos braços de Cristo? Nós precisamos. A irmã White fala que o cantor deve viver o que ele canta, e o pregador deve viver o que ele prega. Isso é sério. Isso é muito sério.
Abraão acreditou, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Então nós já encontramos aqui a graça do Antigo Testamento. Deus apresentou o plano da salvação à humanidade desde que o pecado surgiu. E no Antigo Testamento nós encontramos ali que o método usado seria através do derramamento de sangue. O livro de Levítico é claro quando nos diz que quando alguém pecasse e estava desejoso de ser perdoado, ele deveria trazer uma cabra de 1 ano sem defeito, colocaria suas mãos sobre a cabeça desse animal, confessaria o seu pecado, simbolicamente o seu pecado era transferido para aquele animal. O único lugar que o pecador poderia entrar era somente até o pátio. Agora era colocado em sua mão uma adaga, uma faca, uma lâmina. E ele, pecador, e a ele que confessou, ele deveria degolar a garganta daquele animal. O sangue era colhido, como nós sabemos, era molhado as pontas dos chifres, era derramado o sangue na base, havia pia de bronze, lavava e entrava dentro do lugar santo. O pecador ia embora para casa, justificado, salvo, perdoado, redimido. Mas é muito capaz que quando ele saísse lá do lugar chamado átrio, do pátio, quem sabe virando a primeira esquina já estava pecando de novo. E lá vai outro animal morrer. Quantos animais talvez morreram em vão, né? Quantas pessoas foram ali, quem sabe, só por desencargo de consciência? Na verdade, aqueles pedidos formais, só da garganta para fora, não algo de um coração. É como Cristo diz em Marcos capítulo 7, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está onde? Longe de mim. Sério, né? Em vão me adora. Alguém aqui nessa noite que adora a Deus em vão? E diante desse sacrifício, cada sacrifício relembrava o pecador que ele não podia salvar-se por si mesmo, mas unicamente por meio da fé no sacrifício de Cristo. Ali o sacerdote, toda vez que pegava ali aquele animal, esquartejava, colocava sobre ali o altar, pela fé ele deveria ver no futuro o Cordeiro, Cristo, cravado na cruz. A isso chamamos graça. Por isso entendemos que desde a queda de Adão até Eva, a salvação é um presente de Deus recebido por meio da fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que foi cantado aqui. Às vezes nós falamos, Senhor, perdoe meus pecados. É que já foi falado. Isso também é Bíblia. Pecado não se perdoa, pecado se paga. É simples assim. E Cristo pagou. Pagou na cruz do Calvário. Eu quero que você veja comigo agora lá no Novo Mandamento. A primeira carta de João, capítulo 5. Por gentileza. Primeira carta de João, capítulo 5. Nós vamos ver 2 versos ali. Primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5, versos 11 e 12, assim diz o Senhor. E o testemunho é este, 2 pontos. Que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. A vida eterna está então única e exclusivamente em quem? Na pessoa de Jesus Cristo, ponto final. Agora, o que é ter a vida? O que é ter o Filho? É realmente obedecer os seus princípios, seus propósitos, seus mandamentos, seus estatutos, suas leis. O que não é fácil, que ser humano algum consegue chegar nesse nível, mas Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então aqui está Cristo, e quando eu realmente me achego a Cristo, agora eu estou escondido atrás de Cristo. Quando Deus o Pai olha para mim, Ele não vê a mim, Ele vê Cristo. Eu estou escondido atrás dele. Amém. Ali é o que nós chamamos de justificação pela fé. Naquela sexta-feira, cravado na cruz, suspenso entre a terra e o céu, houve uma troca de valores. Ele passou a justiça dele para nós e tomou as imundícias dos nossos pecados para ele. E o que matou Cristo não foi a coroa de espinho.
Não foram os pregos nas mãos e nos pés. Não foi ser furado com a lança ao lado. Não foram as 39 chibatadas nas costas. Não foram ele ter levado tapa, soco e cusparada. O salário do pecado é? Pecado é a morte. O salário. O que matou Cristo foi o meu pecado. Isaías capítulo 59 diz que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas maldades, as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus para que ele não vos ouça. E foi uma das 7 frases que Cristo disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Pecado separa o homem de Deus. E Cristo estava ali agora como o meu substituto, como o seu, o nosso substituto. E ali agora foi uma barreira. É a primeira e única vez que você vê Jesus Cristo chamando o Pai de Deus meu. E a gente, infelizmente, ainda vai brincando com o pecado, infelizmente. Como o irmão Humberto falou aqui do leite, né? De repente nós estamos na igreja há tanto tempo, ainda naquela papinha, naquele mingauzinho ralinho. E Paulo fala: olha, o tempo que você está na igreja, você já era para ser mestre. Era para estar mais enraizado, mais solidificado. E nós precisamos ter em nossa vida a vida eterna, que é realmente Cristo Jesus, Senhor nosso. Então nós encontramos ali no Antigo Testamento a graça. Isso foi relatado para Adão e Eva lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, falando de alguém que teria o seu calcanhar picado pela serpente, mas que a cabeça da serpente seria esmagada. Isso aconteceu na cruz do Calvário. Agora, de acordo com o Novo Testamento, nós também podemos ver algo maravilhoso falado por um dos grandes homens de Deus, chamado apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2. Por gentileza. Efésios capítulo 2. Depois de 2 Coríntios e Gálatas. 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Amém? Amém. Verso de número 8. Assim diz o Senhor: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Deus nos dá esse dom. Agora eu tenho que desenvolver. Eu tenho que realmente colocar em prática. É como a Bíblia diz lá em Hebreus: o justo viverá pela fé. Só que a nossa fé, o próprio Cristo disse qual é o tamanho dela, né? Qual é o tamanho da nossa fé? Não. Menor. Ele fala: se fosse do tamanho de um grão de mostarda. Então é sinal que nem do tamanho de um grão de mostarda a fé humana é. Quem falou isso é aquele que nos criou, aquele que nos conhece. Você ia dizer para esse vaso com planta: sai daqui e joga-te lá na rua, e ele iria te obedecer. Cristo deu a radiografia de quem nós somos. A gente fala de Cristo, canta, lição de escola sabatina, tem carta na igreja, é líder, etc e tal, e faz isso, vai aquilo, vai para lá, vem para cá, mas a nossa fé é diminuta. E aqui diz que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é mediante a fé. É um dom que Deus nos dá. E nós temos agora que gradativamente ir procurando desenvolver isso aí. Hoje de manhã eu estava saindo para comprar algumas coisas para casa, junto com a minha esposa. Ela já estava na igreja ali de manhã, que ela foi ajeitar uma coisa, e eu passei numa determinada rua que todo domingo de manhã os camaradas já começam a fechar a rua logo cedo, porque no começo da tarde até a noite o samba vai comer solto. Então lá. E na hora que eu passei, vi um rapaz que eu acabei de fazer estudo bíblico dele recentemente. A família é da igreja adventista. E esse rapaz, por um motivo, não é. Eu fiz uma série completa do pastor Henrique Berg com ele. Terminei agora em dezembro do ano passado. E ele me viu. Quando ele me viu, ele estava com uma latinha de cerveja na mão. E aí ele me viu, virou, abaixou a cabeça. Eu fiquei pensando: meu pai do céu, como é difícil para muitos, né, deixar os rudimentos do mundo, né? A amizade, a influência, está ainda muito impregnado nele. E coincidentemente eu encontrei com a irmã dele, uma das líderes lá da igreja. Conversamos, eu falei: acabei de ver seu irmão ali. Ele falou: meu irmão é difícil, né? Eu falei: olha, eu não sei mais o que fazer pelo seu irmão, porque
Eu fiz com carinho, com amor, com zelo, os 28 estudos. Cada estudo um apelo, cada apelo uma oração. Eu abracei seu irmão, eu dei um beijo no rosto do teu irmão. Tratei ele como se fosse um filho. Ela falou, eu quero crer nisso. Mas é a parábola do semeador. A semente caiu onde? Na beira do caminho. A ave vem e comeu. Caiu na pedra, cresceu, mas como não tem raiz assim mesmo, veio o sol, secou. Caiu entre espinhos. Queria crescer, mas o espinho foi maior. Nesse presente momento, o coração dele está nesse estágio, não está na terra boa. Eu vou falar aqui o nome dele, peço que nas suas orações, se vocês se lembrarem, orem por esse rapaz. O nome dele é Ronaldo. Ronaldo, um bom profissional. Ele trabalha na área de funilaria automotiva, ele trabalha com uma agência especializada, só trabalha com carros importados. A grande maioria dos carros que ele mexe é tudo carro importado. Mas no que diz respeito à vida espiritual, tem essa dificuldade. Ele quer Deus, ele pensa em Deus, mas há um gancho que o puxa. Ele quer vir para cá, mas algo ainda puxa ele para lá. Ele tem um conflito dentro da mente e do coração. Inclusive, quando a irmã Maura fez aí o curso Como Deixar de Fumar, eu pedi para que ele viesse aqui. Ele tem esse problema, ele fala, Rubens, eu não consigo parar de fumar. Quando eu não fumo, eu fico agitado, e quando eu fumo, eu fico calmo. Eu falei, meu querido, desde quando o cigarro é calmante? Já pôs isso na mente, é psicológico. E para tirar isso da cabeça dele agora? É difícil, é complicado. Talvez quem nunca passou pelo processo de ser fumante ou ter o vício do álcool, não sabe quão difícil para muitos é. É complicado. Eu fui fumante. Eu não parei de fumar de um dia para o outro. Eu pegava um maço de cigarro com 7, 8, 9, 10 cigarros, amassava assim, fazia uma bolinha. Jogava lá no lixo da cozinha. Depois de 30, 40 minutos, uma hora, eu ia lá no lixo da cozinha, pegava um maço de cigarro que eu tinha acabado de amassar, eles amassavam um por um, para fumar. E aquilo depois veio na minha mente, nossa, eu estou indo no lixo pegar o cigarro. Outras vezes eu picava o cigarro, colocava no vaso sanitário e dava descarga. Passava um tempo, eu ia no banco, me dá um maço de cigarro. Não é fácil. Mas o Senhor Deus, na sua santa e infinita misericórdia, veio trabalhando na minha mente. Eu também me coloquei numa posição em que ele podia também estar me alcançando, e graças a Deus eu estou liberto. Hoje, para mim, cigarro não é tentação, nem bebida alcoólica, como era no passado. Mas eu tenho um calcanhar de Aquiles. Eu tenho um ponto fraco. E é ali que Satanás vai trabalhar. Você tem um calcanhar de Aquiles? Tem? Você tem um ponto fraco? Então vigia nesse ponto aí, porque é lá que ele vai querer só te pegar ali. Para mim hoje, bebida e cigarro não é, mas tem alguma coisa que ainda é. E ele vai querer sempre armar suas redes para ver se me pega ali. Então a Bíblia vem dizendo também no novo mandamento que nós somos salvos pela graça. Uma graça que nós cantamos, falamos, até orientamos os outros, mas nós temos dificuldade de entender. Como é que pode um Deus, da qual o profeta diz lá no Antigo Testamento, nem o céu dos céus pode contê-lo, devido à sua grandeza. Um Deus que estava sentado no seu trono de glória e luz, que deixou a reverência dos anjos pela irreverência dos homens, deixou seu cetro de rei, para no futuro, um dia, se tornar humano e carregar uma cruz nas costas. E passar tudo o que passou. É um amor que nós não entendemos. É como eu sempre falo, quem me conhece sabe que eu sempre falo essas palavras. A nossa mente é um grão de areia no deserto, para tentar entender o que é isso. A nossa mente é uma gota d'água no oceano. Só vamos saber lá. E se ele achar que deve nos explicar. Até porque nós não vamos conhecer a Deus nunca, conforme o relato de Jesus no Evangelho de João. Quando Jesus Cristo fala sobre vida eterna, o que é vida eterna? Jesus Cristo diz, a vida eterna é conhecer a Deus. Entendeu o que Jesus Cristo falou? A vida eterna é o quê? Conhecer a Deus. Então você nunca vai conhecer a Deus de A a Z. Esse dia nunca vai chegar. O plano da salvação do Antigo Testamento é continuado no Novo Testamento.
E na Bíblia existe apenas um método de salvação, e eu quero ver com você. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Pedro, um que também foi achado por Cristo, né? A graça de Cristo alcançou esse homem, que teve tudo também para se perder. 1 Pedro capítulo 1, nós vamos ler 3 versos, do 18 ao 19. 1 Pedro capítulo 1, do 18 ao 19, assim diz o Senhor: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados do vosso fútil procedimento dos vossos pais que vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. O verso 18 diz que nós fomos resgatados, porque nós também herdamos coisas dos nossos pais, da mãe, da avó, da bisavó, do avô, do bisavô, do tataravô. É uma linhagem, é uma sequência. Já vem ali, sabe, contaminado. E tem muita gente que realmente traz ainda essas características dos seus antepassados. O próprio Cristo, quando deu para Pedro uma nova oportunidade, Jesus lembrou quem Pedro era. Simão, Pedro, filho, né? Aí deu o nome do pai dele, lá em João capítulo 21. Então você tem as mesmas características do teu pai. Você é igualzinho a ele. Então tem muitas pessoas que têm, não somente no formato físico, mas também no temperamento, nas atitudes. De repente você encontra alguém que fala: olha, eu conheci o pai desse garoto, e esse garoto, rapaz, eu estou vendo ele crescer, ele vai ser igualzinho ao pai dele. Um amor de pessoa, honesto, correto, responsável. Ou então, rapaz, isso aí vai ser terrível quando crescer. O pai dele era assim também quando era pequeno. Está no sangue. Mas Deus muda. É como eu falei aqui uma vez, uma certa feita, alguém falou aí numa roda, eu estava conversando e falei sobre coisa de Bíblia, e alguém falou assim: ah, seu Rubens, mas isso é bobagem. Pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Já ouviu alguém falar isso? Eu falei: rapaz, Jesus Cristo é carpinteiro, ele tem uma plana, pau torto ele deixa retinho. É só querer. É só querer. Então aqui o apóstolo Pedro vem dizendo que eu e você, nós fomos resgatados. Nós que vivíamos uma vida fútil. E esse resgate não foi comprado por prata, ouro, não foi feito Pix, não foi feito cartão de débito ou crédito. Nós fomos comprados pelo precioso sangue. Dá para imaginar o que é isso? A gente fala disso, mas será que a nossa mente alcança isso? Precioso sangue, como de um cordeiro, não daqueles cordeiros que eram mortos lá no Antigo Testamento. É aquele que João, o Batista, apontou quando ele passou e falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele. Quem tira o pecado do mundo é ele. É esse Cristo, é esse Cordeiro. É somente pela graça de Deus que seremos salvos. No entanto, seremos julgados de acordo com a aceitação ou rejeição dessa graça. Muitos têm rejeitado. Deus tem colocado algumas pessoas no meu caminho, e eu tenho me assentado com essas pessoas, ora na igreja, ora na casa delas, e pela misericórdia do Todo-Poderoso, tentando orientar: olha, é assim, é dessa forma, isso, aquilo, vão por aqui, vão por ali. Mas a grande massa ouve e não aceita no momento, ou ouve até já se batizaram e depois se desviaram. Os que realmente vêm são poucos, muitos poucos os que realmente ficam. Não é brincadeira, não. Não é fácil ser cristão, não é fácil. Quinta-feira, eu trocando de carro em casa lá, eu encontrei uma nova igreja, eu nunca tinha ouvido falar dessa igreja. Aí estava lá um pastor, uma pastora, cada um lá com uma corrente no pescoço e uma estrela, dizendo que era a estrela de Davi. Eu fiquei ali uns 5 minutos, chamei minha esposa para ver, ficou ali também em pé vendo. Não deixe essa obra sair do ar. Estamos contando com a sua ajuda. Precisamos de pessoas que nos ajudem com a oferta de R$1.000.
mais um lobo solto por aí, que não se contenta só com a lã da ovelha, né? Quer comer a carne e roer os ossos. E muitos, infelizmente, caem nessa malha. O que Jesus fez para nos salvar? Veja o que diz Paulo na carta aos Romanos, capítulo 5, por gentileza. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Vamos ver o que Cristo fez para nos salvar. Romanos, capítulo 5. Verso de número 8. Assim diz o Senhor: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Infelizmente, nós, nas nossas fraquezas, deixamos que Satanás venha cochichar no nosso ouvido muitas vezes, né? Ele aproveita esses momentos de fragilidade nossa. Ora você está passando por um problema de enfermidades, ora um desemprego, ora dívida, ora um problema familiar ou conjugal, ou de relacionamento, no trabalho, ou em casa, ou na igreja, e ele vem: cadê seu Deus? Está vendo? Está valendo a pena? E muitos, infelizmente, começam a dar ouvido à voz desse inimigo, né, que vem aí com a sua voz fantasiosa, melodiosa, enganosa. Mas aqui está a prova. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A salvação foi concretizada na cruz do Calvário e ela permanece disponível a todo aquele que crê por meio da ministração de Jesus no santuário celestial. Quando nós estudamos o Evangelho de João, capítulo 19, Cristo falou: está consumado. Podemos dizer que aqui está consumada a primeira parte do meu trabalho, porque lá em Apocalipse diz que quando ele sair de lá, do lugar do santuário, diz que ele vai tirar suas vestes de sacerdote, vai colocar suas roupas de juiz e vai dizer: está feito. Na cruz está consumado, lá no céu está feito. Continue o justo na prática da justiça e continue imundo a ser imundo. Não adianta mais oração, não adianta mais entregas de livros, estudos bíblicos, batismo, acabou. A porta da graça está fechada, tal qual a arca. Quem fechou foi um anjo. Deus fechou, não foi Noé. E ele diz: a porta que eu fecho, ninguém abre. Ficou aberta há tantos anos, por que vocês não entraram? Fiquei brincando com Deus: amanhã, mês que vem, quando der, quem sabe, um dia. Infelizmente, isso vai acontecer com muitos. E nós agora então temos essa certeza que a consumação final da salvação vai ocorrer na segunda vinda de Cristo, onde os salvos serão restaurados e purificados de todo o dano que o mal lhes tem causado, conforme 1 Coríntios capítulo 15. E nós somos convidados a tomar também atitudes e estarmos realmente fazendo com que o Senhor Cristo se aproxime mais de nós e tome conta do nosso ser, da nossa mente, do nosso coração, do nosso jeito de ser e de viver. No livro de Atos é dito que nós devemos crer em Jesus como Salvador. O homem perguntou para Paulo e Silas: Senhores, o que devo fazer? Ele falou: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então nós temos que crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. Pedro disse para aquele homem que ele deveria arrepender-se e se converter. Irmãos, o que faremos? Arrependei-vos e convertei-vos. O que é conversão? Eu estou indo para determinada rua e eu estou vendo que as placas estão indicando o caminho para onde eu não quero ir. Então eu tenho que entrar ou à esquerda ou à direita. Eu jamais poderia chegar à cidade de Santos indo pela rodovia Castelo Branco. E quanto mais eu acelero, mais longe de Santos eu vou ficar. Mas de repente, no meu orgulho, na minha presunção, eu não quero dar um braço a torcer, falando: eu vou chegar. Não vai. Não vai. Se você for uma pessoa de sã juízo, você vai realmente fazer não. Primeiro viaduto que eu tiver a oportunidade, eu vou voltar. Porque o que me leva para Santos é imigrantes, ou então Anchieta. E tem muitas pessoas que hoje, no seio do cristianismo, muitas vezes ainda não querem realmente
ter essa entrega total para com Deus. João diz na sua primeira carta que nós devemos confessar os nossos pecados. Lá no livro de Samuel diz que nós devemos dar nomes aos pecados. Já leu essa passagem em Samuel? Porque muitas vezes a gente fala assim: meu Deus, perdoa os meus pecados. Tá, filho, eu quero perdoar, mas quais são? Claro que ele sabe, né? Adultério, mentira, presunção, vaidade, orgulho, furto. Tem que dar nome aos bois. É que a gente fala: perdoa os meus pecados, coloca tudo num saco e amarra a boca. A Bíblia diz que nós devemos dar nome ao pecado que nós cometemos. Em Mateus é dito que nós devemos seguir os mandamentos, coisa que não é fácil, e constantemente estamos sempre tropeçando em um dos 10, não estamos? Ou será que é só eu que tropeço aqui? Será que eu tenho algum parceiro aqui nessa noite que tropeça aqui junto comigo? Bem-vindo ao time. Marcos diz lá que nós devemos ser batizados por imersão, não por aspersão ou por efusão. Efusão é derramar água na cabeça. Aspersão é jogar. Como eu fui assistir um querido vizinho meu na igreja metodista, conheço ele há muitos anos, seu Jair. Eu estive lá, me convidou, por que eu não vou? Claro que eu vou. É o povo de Deus, não é assim? Ainda tem outras ovelhas, não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, haverá um rebanho e um pastor, não é isso? E eu fui lá ver o batismo do seu Jair. E eu estava esperando que seria pelo menos um tanque como esse, mas não. Colocaram ele sentado no banco, com uma roupa branca. Aí o pastor veio e jogou água na cabeça dele. E alguém já estava ali com a toalha, já para não deixar a água escorrer pelo pescoço. Eu vi aquilo, assisti, claro, fiquei na minha. Não, jamais vou falar alguma coisa. Eu sei que o batismo é pela imersão. Agora, o pastor lá, será que não sabe? Será que a Bíblia dele é diferente da minha? É complicado? Tem. A Bíblia diz que é tempo de você ficar calado. É tempo de você falar. Quem sabe um dia, um jeitinho, com carinho, eu posso me aproximar do Jaime e falar: Jaime, olha, a sua situação é essa aqui. Agora, qual será a reação dele quando ele souber da verdade, eu não sei. Mas tudo tem seu tempo determinado. E a Bíblia diz que nós devemos ser perseverantes. Perseverante é continuar praticando o que aprendeu. É a capacidade de continuar, apesar dos obstáculos que encontramos. Devo preservar na comunhão com Deus, através do estudo da Bíblia, na prática da oração, os passos que nós acabamos de ver aqui: confessar, guardar os mandamentos, ser batizado, ser perseverante. Precisamos. Que a vida cristã é como as Olimpíadas, né? Não tem ali aquela tal dos 100 metros rasos, mas também não tem aqueles 100 metros com barreira, não tem? Aquelas traves, camarada, são 10 barreiras. O cara tem que pular as 10. Ele corre, pula. Alguém às vezes bate o bico do tênis e derruba. Quando derruba, você perde ponto. E os obstáculos estão aí para nós pularmos nessa corrida cristã. E tem muita coisa ainda que nós temos que realmente deixar que Cristo nos possua. Porque tem muita coisa que, é como diz irmão White, todos aqueles que procuram ganchos para colocar as suas dúvidas vão encontrar. Sempre haverá um gancho. Sempre, sempre, sempre. E os obstáculos estão aí. E muitas vezes nós pulamos esses obstáculos, e às vezes outros já é difícil de pular, né? Mas a Bíblia nos diz que Cristo há de completar na nossa vida a obra que Ele iniciou. Então a salvação, queridos, ela, de acordo com a Bíblia, é totalmente pela graça. Não é por obras. Claro que a frase não termina aí, porque nós somos salvos pela graça para boas obras. Então cuide do seu corpo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Cuidado com o que você faz. Se você realmente trabalha, devolva aquilo que Deus pede. E até você deve inquirir, diz irmão White, para onde está esse dinheiro? É que a gente não pergunta, né? A gente tem vergonha de pedir um relatório para o pastor, ou para o tesoureiro, ou lá na associação. Mas irmão White fala que você deve pedir sim. Para onde é que está indo isso aí? Hã?
Está sendo investido realmente na obra, na causa? Ou é só para o bel prazer de uns e outros aí? Observar os mandamentos. Se você tiver condições, trabalhe. Os dias que Deus pede. E observe o dia que Ele realmente ali pede para que você assim o faça, que é o sábado. Então a salvação em toda a Bíblia é pela graça. Para nos salvar, Jesus morreu na cruz. O primeiro passo que confirma a nossa salvação é nós aceitarmos a Cristo. O segundo passo é nos arrependermos e nos convertermos. O terceiro passo é nós confessarmos os nossos pecados. O quarto passo é amar a Jesus e obedecê-lo, e obedecer os seus mandamentos. O quinto passo é descer as águas do batismo por imersão, como foi Jesus batizado. E o sexto passo é ser perseverante. Um rapaz, quando gosta de uma moça, ele se encanta com ela na sua juventude, e ele a pede em namoro, e ela naquele momento fala um sonoro não para ele, e ele vira as costas e vai embora. Ele persevera até a moça aceitar. Davi, eu vi o tapinha nas costas dele. Foi assim, Davi? Foi. Hã? Um ano te namorando, se chegando, mandando flores, bombons, né? Convidando para passear, e ali, e acolá, e ela sempre, não, e o Davi insistindo, perseverante, né? Mas tem que perseverar mesmo, né? Eu também, por alguma questão, se eu não tivesse perseverado com a dona Cida, não estava com ela hoje. Todos nós somos assim, né? É por isso que o irmão White diz assim: se muitos corressem pela obra de Deus no modo como correm pela sua vida, a causa de Deus estaria avançada em anos. Quando é para o nosso querer, quando é coisa nossa, nós não medimos esforços, nada nos impede. Agora, quando é para as coisas de Deus, não dá, não posso, estou cansado, eu não sou líder da igreja, esse departamento não é meu. É assim ou não somos, queridos? Que possamos ser perseverantes. A vida não está fácil e não será. Você realmente sente que o mundo a cada dia está se afundilando cada vez mais e mais? Você está vendo que logo vai ter aqui no nosso país uma tal de eleição? Você tem noção do que é que vai vir por aí à frente, independente de quem ganhar? Você acha que vai melhorar alguma coisa? Vai? Um novo presidente, ou um outro governador, sei lá. O negócio vai ficar feio. Nós temos que ter essa sensibilidade. Respeitar esses homens, porque Deus os colocou lá, como diz o Romanos 13. Toda autoridade instituída por Deus. Deus vai pôr lá alguém, para o bem ou para o mal, para mostrar uma missão para o povo brasileiro. Tal qual ele fez no passado com os reis de Israel e com os reis de Judá. De acordo com a nação, tinha um rei. A nação estava bem, rei bom. Descambava morro abaixo, rei mau, opressor. Ali um Roboão da vida, que multiplicou ali, sabe, como chama? Os impostos. É assim. Então cada um de nós temos hoje o prefeito que merecemos, o governador que merecemos, o presidente que merecemos. E nós não podemos falar mal dele, porque lá em Romanos 13 diz que quando você fala mal de uma autoridade dessa, você está falando mal do próprio Deus. Cuidado, hein? Cuidado. Nós vamos ter uma mensagem musical, nosso querido irmão Oswaldo. E eu espero que nós possamos realmente compreender que, independente dos dias, meses e anos que temos de igreja, a salvação sempre foi e será pela graça. Não é por méritos nossos, não é porque eu faço isso ou deixo de fazer aquilo, para usar isso como trampolim para cair nessa piscina da salvação. Me faz acreditar que há um Deus
sabe o que é perdoar. Deus que me abraçou com teus braços pra mostrar que a vida é amar. Sua graça me basta, ela é tudo que eu preciso. Sua graça me basta, caminho para os meus pés. Não temerei, pois sei que Ele sempre está comigo. Sua graça me basta, luz da minha fé. Seu amor é um toque de esperança. Seu perdão jamais vai se esgotar. Tão grande é o poder, Ele é bondade e joga os meus pecados no mar. Amor assim não há neste mundo, amor que nos convida a voltar. O Deus que te abraçou com sua graça é o Deus que quer te salvar. Sua graça me basta, ela é tudo que eu preciso. Sua graça me basta, caminho para os meus pés. Não temerei, pois sei que Ele sempre está comigo. Sua graça me basta, luz da minha fé. Sua graça me basta, ela é tudo que eu preciso. Sua graça me basta, caminho para os meus pés. Não temerei, pois sei que Ele sempre está comigo. Sua graça me basta, luz da minha fé. Não temerei, pois sei que Ele sempre está comigo. Sua graça me basta, luz da minha fé. Sua graça me basta, luz da minha fé. Amém? Nosso grandioso Deus, a sua Santa Escritura nos diz que um determinado dia, um querido servo teu, nosso querido irmão apóstolo Paulo, estava passando por uma determinada questão. Ele pediu ao Senhor que o Senhor tirasse dele aquele chamado espinho. O Senhor simplesmente respondeu para ele: a minha graça te basta. Nós também temos hoje, meu Pai, os nossos espinhos. Todos nós temos. Uns de um jeito, outros de outros. Mas se tivermos que ainda continuar com esse espinho, passando por esses crisóis, como nós estamos reestudando essa lição da Escola Sabatina, que já estudamos ela em 2007, o Senhor nos ajude, meu Pai, através da sua santa e infinita graça, a poder passar por todos esses obstáculos e por essas provas, e que possamos ser achados, purificados diante da tua santa presença. Abençoe o pastor da casa de oração aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim Prudência. Abençoe seus anciãos, abençoe seus diáconos, diaconisa, líderes de departamento, aqueles que não têm um cargo nessa igreja, mas que te amam e também se dão pela tua causa nesse santo comunitário. Que a sua misericórdia alcance a vida de cada um deles, abençoando a vida familiar, a vida conjugal, a vida financeira, a vida estudantil, a vida profissional, a saúde física, mas abençoando de um modo muito especial, se assim podemos dizer, a vida espiritual. Que essa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim Prudência, sinta no coração o prazer, o desejo de viver para te honrar, viver para te servir. Que essa igreja seja uma luz a brilhar nessa comunidade.
Eu quero agradecer ao Senhor pela existência desses queridos irmãos em minha vida, pelo convite que o Senhor permitiu que fosse realizado para a minha pessoa, um pobre e mortal pecador que eu sou. Que a sua graça e misericórdia também me alcance. E aonde nós estivermos, perto ou distantes, que possamos sempre estar lembrando uns dos outros e orando uns pelos outros, porque isto é bom e agradável aos teus santos olhos. E assim que possamos crescer em amor e em verdade, te respeitando, fazendo aquilo que realmente te agrada. Queremos pedir que o Senhor tire do nosso meio, meu Pai, todo e qualquer espírito de amargura e ressentimentos. Ajude-nos a nos perdoarmos, a nos amarmos, que possamos crescer numa igreja forte, solidificada, enraizada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos, meu Pai, hoje começando uma nova semana e um novo mês, o chamado mês de agosto, o 8º mês do nosso calendário. Que esse mês, meu Pai, seja um mês bom para todos nós, em todas as áreas da nossa vida. Que o Senhor realmente possa permitir que as pessoas que estão passando por problemas de enfermidade sejam curadas. As pessoas que estão desempregadas possam encontrar um emprego e com dignidade trabalhar e poder então honrar os seus compromissos diante da sociedade. Para aqueles que estão passando por problemas familiares, conjugais, que o Senhor Deus Espírito Santo esteja envolvendo a mente de cada membro dessa família. Se alguém está passando por problemas de finanças, que o Senhor possa permitir que no trabalho esse dinheiro venha em suas mãos, para que eles também possam honrar os seus compromissos diante dos homens da terra. E assim, meu Pai, que possamos caminhar juntos, a cada dia, como disse agora há pouco, a passos firmes e seguros, rumo à Canaã celestial. Nós estamos saindo desse santo bom lugar. Moramos num bairro perigoso, numa cidade perigosa e agitada. O mal é um fato, lá fora ele se faz presente. Mas não permita que o mal nos toque. Nos guarde como a menina dos teus olhos. E ao chegarmos em casa, que possamos encontrar os nossos entes queridos em paz. Nos dê uma noite de sono reparadora, tranquila. E que amanhã, o teu santo anjo, o Senhor Deus Espírito Santo, nos desperte para mais um dia de vida, para um dia das nossas atividades. Dê-nos a tua graça e paz. Dê-nos a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro e selado com teu santo sangue para o dia da redenção. É o que nós pedimos e já te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Espero ter sido útil nessa igreja nos domingos que aqui esteve. Muito obrigado, irmão Rubens, pelas mensagens, irmão Osvaldo, pela mensagem musical. Todos são, vocês chegaram aqui, tenho certeza que aproveitaram bastante. Deus abençoe, o irmão Rubens vai estar à porta para despedir a igreja. O nosso próximo culto, quarta-feira, às 20 horas, a irmã Elda vai estar aqui à frente para transmitir a mensagem. Que Deus abençoe a todos.